Pois eu tenho ouvido tanto campanhas assim intensas para que a gente fale outra língua, aprenda o inglês para receber turistas. Afinal, vem a Copa do Mundo, vai vir muita gente de fora aqui. Turismo divisas, representa divisas, certamente. Só que eu fiquei pensando muito a respeito. A gente vai para os Estados Unidos, não importa que lugar você vá, e lá vai muito brasileiro, principalmente em Nova York. Nova York são milhões de brasileiros que vão para lá anualmente. Se você conseguir entrar num restaurante e encontrar alguém que fale português, meu Deus do céu, vai ganhar a mega sena. Eventualmente, um que outro lá, ele até entende um pouquinho de espanhol, porque ele ou é latino, está trabalhando de garçom, coisa assim. Aí tem uma tentativa de comunicação com o espanhol. Nós aqui que temos proximidade com Argentina, Uruguai, Paraguai e tal, até temos uma familiaridade com o espanhol, dá para se comunicar um pouquinho. Você vai em lojas, é a mesma coisa. Eles estão andando para todo turista que vai para lá, para os brasileiros, chineses, não importa o quê. Pega um táxi, esquece que você vai se comunicar com ele sem ser em inglês. Aí eu fico pensando, nós estamos tão preocupados aqui em falar a língua inglesa e falar inglês, por quê? Eles não estão mandando para nós lá fora. E cada vez mais tem brasileiros viajando para o mundo inteiro. Alguém se preocupa lá fora em falar português para se comunicar conosco? Tem hotéis em Nova York que 90% dos hóspedes são brasileiros. Eu consegui me hospedar num hotel que tinha um brasileiro, que era gerente do hotel, mas eventualmente ele estava por lá. Então eu tinha que me comunicar com o meu inglesinho chinelão, que eu sei mais ou menos pronunciar. E nós estamos preocupados em receber bem os turistas falando inglês. Por isso que o Jorge me disse que o Brasil é o país do futuro. Nós vamos aprender tantas línguas com o tempo, que nós vamos virar um país de primeiro mundo. Quem sabe? Pode ser por aí. E por falar nos Estados Unidos, a notícia que chega de lá é que, numa semana, 326 mil norte-americanos entraram com um pedido de auxílio-desemprego. Pois é, meu amigo. E aí a notícia que vem aqui é que o desemprego, que era 5% no país, caiu para 4,9%. Mas a manchete da imprensa brasileira é o pior mês de abril desde 1999 em geração de empregos. Ou seja, o copo tem água, está 2/3 cheio, mas eles dão manchete para comentar esse 1/3 que está vazio. Está louco? Ali o copo está 1/3 vazio. Inacreditável. O complexo de vira-lata que a grande imprensa comandada pelos donos do Brasil quer incutir, enfiar goela abaixo dos brasileiros é algo inaceitável, inacreditável, impressionante. Meu Deus do céu. Até que ponto nós vamos manter esse complexo de vira-lata crescendo desse jeito? Olha, eu tenho lido tanta coisa, agora há poucos dias, e hoje de manhã vi um repique ainda, dizendo que o governo está escondendo o calendário de pagamento do abono do PIS. Bom, o programa de integração social existe desde o tempo dos governos militares. Ou seja, há décadas. Aliás, se tem coisa que o trabalhador sabe, é os seus direitos. Ou vão combinar, né? Eles podem não saber algumas obrigações, agora os direitos eles sabem de cabo a rabo. Aí vem um imbecil escrever na internet que o governo está escondendo para não pagar o PIS. Meu Deus do céu, a própria Caixa Federal divulga isso, as empresas colocam cartazes nos seus relógios ponto para os empregados verem, e eles sabem muito bem que têm o direito a receber o PIS de acordo com a data de nascimento. Mas tem, o índice de imbecilidade, de falta de cultura e de politização de tudo, faz com que as pessoas recebam esse tipo de bobagem e não se deem ao trabalho de parar para pensar. Eles simplesmente dão um clique, compartilhar. E aí pagam micos homéricos como esse. Meu Deus do céu. Bom, enfim, a internet é o saco de lixo da ignorância brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Aliás, se
for citar tudo que eu vejo de bobagem, de palhaçada, de estupidez na internet, repassada de cunho político, partidário, eleitoreiro, bom, a gente fica o dia inteiro só falando dessa bobagem toda, dessa politização, partidarização que transformaram esse país, com o objetivo de transformar esse brasileiro que está começando a querer ele se tornar o vira-lata que foi introduzido aqui quando dos governos militares. Por aí a coisa. Mas, na minha opinião, você pode pensar diferente. Com certeza. 2 desembargadoras lá do Pará foram afastadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Motivo? Sentenças. Davam sentenças. Uma delas, um depósito de 2 bilhões e 300 milhões de reais no Banco do Brasil, que era sacramentário que tinha que ser pago. Era fraude. E era sacramentário que tinha que ser pago e a outra referendou. Acho que eu sei qual é a penalidade delas. Vão aposentar elas salário integral. É o que acontece, não é? Pois é. E tem gente preocupada com os 70 pila aí que as famílias que estão morrendo de fome recebem do Bolsa Família. Inacreditável. Bom, enfim, é para vocês verem, né? PEC da Justiça. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma PEC, vai ter que passar ainda por umas instâncias dentro do Congresso, mas aprovou uma PEC que permite que o Poder Judiciário, incluindo o procurador, com promotores, etc., possa receber, além dos 29 mil previstos na Constituição, por tempo de serviço, aquela coisa toda, né? Avanços, etc., aqueles penduricalhos tradicionais que tinha no serviço público. Detalhe, extensivo a aposentados e pensionistas. A coisa, olha, é impressionante isso. Uma pessoa está aposentada, é casado. São 2 pessoas que vivem com aposentadoria integral. Não é que nem nós pagamos INPS o resto da vida aí depois se aposenta com uma merrequinha. Não, eles ganham integral. Aí morre um, o outro recebe integral. Mas por quê? Se a pensão era para sustentar, o aposentado era para sustentar 2, por que a pensão vai ter que sustentar ainda os 2 se um deles morreu? Essa é a lei brasileira. É por isso que não querem. É por isso que não querem que nós tenhamos uma constituinte exclusiva no Brasil. Que se faça uma nova Constituição para acabar com esse troço todo aí. Pois é. Não tem, pai, não tem como sustentar tudo isso, eu não tenho dúvida. Um dia o Brasil vai quebrar por causa desse troço todo. É só olhar na área militar, por exemplo, quanto se paga, o governo, nós pagamos de aposentadoria e pensão para militares que estão inativos. E o detalhe, a maioria são pessoas de muita idade, se chama uma idade tal, que elas não precisam de tanto dinheiro para viver. Quem ganha isso são os filhos. A TV entrevistou esse tempo atrás uma mulher que recebia um salário nababesco de pensão do marido, né? E ela disse, isso aí é com meu filho. Quer dizer, é o normal. Pois é. Mas, enfim, está aí, é para todo mundo saber. Que tem que ganhar bem, eu não tenho dúvida. Mas, desculpe, nós é que pagamos a conta. Esse é o problema. Querem outra estupidez que circula pela internet? Essa é de cabo de esquadra. Quando eu vi, eu pensei que fosse uma brincadeira, mas não, era sério. Teve gente que opinou, inclusive, deu opinião ali, imagina, o fim do mundo, a FIFA pensa que manda no Brasil. Um cara bolou um troço tão... A FIFA proíbe gaúchos de tomarem chimarrão durante a Copa. Aí ele diz, para mostrar que nós temos nossas tradições, durante a Copa, vá para a sacada da sua casa e tome o chimarrão. Dá para acreditar um troço desse? Não. O pior de tudo é que tem quem acredita e repassa. E ainda dá opinião. É o fim do mundo. Olha só se tem cabimento. Ele não se digna a pesquisar um pouquinho e observar que tem patrocinadores de bebidas da Copa do Mundo. Isso é assim no Brasil, na Alemanha, na Espanha, na África do Sul, na Inglaterra, na Rússia, em qualquer país onde aconteça Copa do Mundo, tem patrocinadores que investem milhões
para divulgar o seu nome, a sua marca, a sua bebida durante a Copa do Mundo. São 4, 5 bilhões de pessoas que assistem. Chimarrão, ninguém patrocina, não tem nenhuma fábrica de erva mate patrocinando a Copa. Quer dizer, pelo amor de Deus, não pode vender Pepsi-Cola se a Coca-Cola está patrocinando, né? Naquele entorno do estádio, vender Pepsi-Cola. Ali próprio camelô vendendo latinha de Pepsi-Cola, ou vendendo Heineken, se quem patrocina é a Brahma. É troço assim, claro, mas para entender essas coisas, a gente tem que ter um QI superior, um pouquinho superior a um chimpanzé. Mas tem gente que não tem, então eles botam na internet e outros repassam e comentam essas coisas. Inacreditável. Ontem à noite, Campeonato Brasileiro, o Grêmio joga em Caxias, depois de um vendaval durante o dia todo, chuva, chuva, chuva. Eu até imaginei que poderia até o jogo não ser realizado. Mas aconteceu, até o campo em precárias condições, mas deu para fazer um jogo de futebol. Eu acho que foi um dos melhores jogos do Grêmio esse ano, no Campeonato Brasileiro e em toda a temporada. Foi um dos melhores jogos. O Grêmio virou para 2-1, uma derrota que começou cedo, que estava em 1-0. Virou. Deixou a torcida do Grêmio feliz, porque está jogando com 9 e ganhar do Botafogo de virada é uma façanha, tem que admitir, né? O Grêmio jogou com 9 ontem. O 9, para variar, não jogou de novo e o Ramiro é o Ramiro, né? Pois é. E jogando com 9, conseguiu superar o Botafogo e está na vice-liderança com a mesma pontuação que o Cruzeiro. Não diz nada, não significa nada essa classificação agora. O importante é somar pontos. E o Internacional continua invicto. Está em 4º lugar pelos critérios, mas continua invicto no Campeonato Brasileiro. É o único que não perdeu ainda. Então ontem jogou, empatou com o Curitiba lá, empate fora de casa. Um pênalti meio duvidoso, sei lá se foi ou não foi, tá? Mas tem gente que diz que foi, tem outros que dizem que não foi. Mas enfim, empatou, jogando com um time completamente reserva, praticamente tudo reserva. O Internacional tem plantel. É um candidato, sim, ao título brasileiro. Agora, domingo enfrenta o Cruzeiro, domingo, um jogaço do Internacional contra o Cruzeiro. Quem ganhar vai assumir a liderança. E o Grêmio enfrenta, fora de casa, sábado à noite, o São Paulo. Osso duro, o São Paulo tomou 5 do Fluminense ontem, do gordo Walter. Como o futebol é maravilhoso. Cada vez me apaixono mais por causa dessas coisas. Muito obrigado pela sua audiência, telespectador. Eu volto amanhã.